O que acontece quando um cidadão tenta proteger seu patrimônio da inflação? Ele é tratado como criminoso. E foi exatamente isso que aconteceu em Porto Alegre. Esse caso escancara o medo que o Estado tem de perder o controle sobre o seu dinheiro. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias da liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Chamber Trump, escrito por Curuminha, revisado e narrado por Gordinho Caipira. É inacreditável, mas aconteceu mesmo. O passageiro foi preso no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, por estar contrabandeando algo que não deveria ser crime em lugar nenhum do mundo. 50 moedas de ouro avaliadas em R$500 mil. Sim, você ouviu certo. O sujeito não estava com drogas, armas ou qualquer item ilícito. Estava simplesmente com ouro e foi preso por isso. A bagagem foi escaneada pelo raio-x e, como num filme distópico, agentes da Receita Federal foram acionados para a verificação preliminar. O resultado, o cara foi acusado de crime contra o sistema financeiro nacional. Precisou pagar fiança para ser liberado e agora vai responder criminalmente por tentar proteger seu patrimônio da inflação galopante que o governo promove há décadas. Mas calma, tem algo muito mais profundo acontecendo aqui. Essa prisão não é apenas mais um caso isolado de abuso estatal contra o cidadão. É a ponta do iceberg de um sistema que não suporta a ideia de que você possa ter autonomia financeira. Por trás dessa paranoia com o ouro está o medo que o Estado tem de perder o controle total sobre o seu dinheiro. O Banco Central e toda a estrutura estatal trabalham há anos para que você dependa exclusivamente da moeda fiduciária, aquele papelzinho colorido que eles podem imprimir à vontade e desvalorizar quando bem entenderem. E não é coincidência que essa prisão aconteça justamente quando o real segue sua trajetória histórica de desvalorização. Em 2024, a inflação oficial já ultrapassa 5% ao ano. E sabemos que a inflação real é sempre maior que a divulgada. Essa história toda parece absurda quando você analisa. Desde quando ter ouro é crime? O ouro é literalmente o dinheiro mais antigo da humanidade. Foi dinheiro muito antes do real, do dólar ou de qualquer moeda estatal existir. Mas o padrinho Estado decidiu que só ele pode definir o que é dinheiro, e ai de quem discordar. Vale lembrar que essa perseguição ao ouro não é novidade nos regimes autoritários. Em 1933, nos Estados Unidos, o presidente Roosevelt confiscou o ouro dos cidadãos americanos com o infame Decreto 6.102. A desculpa, a Grande Depressão. A verdade, controle monetário. Naquela época, o governo americano proibiu a posse privada de ouro e obrigou todos a trocarem suas moedas por dólares desvalorizados. Logo depois, revalorizou o ouro em 70%, dando um golpe monumental nos cidadãos que confiaram no governo. No Brasil, estamos vivendo algo parecido, só que em câmera lenta. Primeiro, vieram as limitações às transações em dinheiro vivo. Depois, a implementação do Pix com rastreamento total. Agora, a criminalização do transporte de ouro. O próximo passo, provavelmente, será a proibição de criptomoedas independentes e a implementação forçada do real digital, a versão turbinada do controle estatal sobre suas finanças. O mais irônico dessa história é que o Estado, que se diz tão preocupado com crimes financeiros, é o mesmo que protagoniza o maior esquema de pirâmide da história, a dívida pública. Com juros que consomem mais de 700 bilhões por ano dos nossos impostos, o governo transfere riqueza massivamente dos trabalhadores para os bancos. Exatamente os mesmos que financiam campanhas políticas e depois são regulados por quem recebeu seu dinheiro. E não pense que essa perseguição ao ouro é desconectada da realidade econômica atual. Com a inflação nos Estados Unidos atingindo níveis alarmantes e o dólar perdendo sua hegemonia no comércio internacional, países como Rússia e China têm aumentado significativamente suas reservas em ouro. Isso não é mera coincidência, é uma preparação para um mundo pós-dólar, e o cidadão comum que tenta fazer o mesmo é criminalizado. O mais absurdo dessa história é que não sabemos nem a nacionalidade do passageiro, nem sua origem ou destino. A PF, sempre seletiva em suas declarações, omitiu essas informações. Por quê? Talvez porque revelar esses detalhes mostraria o quão arbitrária foi essa prisão, ou talvez porque o verdadeiro objetivo não era prender um criminoso, mas sim mandar um recado para todos nós: não ouse buscar independência financeira fora do sistema. E enquanto isso, os verdadeiros crimes financeiros, aqueles cometidos por políticos e seus amigos banqueiros, seguem impunes.
A mesma Polícia Federal que prende um cidadão por transportar ouro é a que demora décadas para concluir investigações sobre desvios bilionários de estatais. É sempre assim. Para os amigos do rei, a lei é interpretada. Para os cidadãos comuns, ela é aplicada com o máximo rigor. A prisão no aeroporto de Porto Alegre é apenas mais um episódio na longa história de um estado que vê os cidadãos como vassalos financeiros. A mensagem é clara: seu dinheiro não é realmente seu. Você tem apenas permissão temporária para usá-lo, desde que siga todas as regras arbitrárias impostas pelo sistema. Para quem ainda não entendeu, o crime desse passageiro não foi contrabandear algo ilícito. Seu crime foi tentar escapar de um sistema monetário falido, controlado por burocratas não eleitos e políticos corruptos que imprimem dinheiro do nada para financiar seus projetos de poder. E qual a solução? Certamente, não é confiar no Estado para regular melhor o sistema financeiro. A solução passa pela descentralização monetária, seja através do ouro físico, mesmo com todos os riscos de confisco, seja através de criptomoedas verdadeiramente descentralizadas, como o Bitcoin. Afinal, se o Estado teme tanto que você tenha autonomia financeira, é porque essa autonomia é exatamente o que você deveria buscar. No fim das contas, essa prisão ridícula por transportar ouro nos mostra o óbvio. Não vivemos em uma democracia financeira, mas em uma ditadura monetária. E como toda ditadura, ela só se mantém enquanto os cidadãos acreditam que não há alternativa. Felizmente, hoje existem alternativas, e elas estão cada vez mais acessíveis para quem tem coragem de buscá-las. Enquanto isso, o cidadão preso em Porto Alegre segue como um símbolo involuntário da luta pela liberdade financeira. Sua fiança paga ao Estado é apenas mais um imposto sobre quem ousa desafiar o monopólio estatal da moeda. Um imposto sobre a liberdade, sobre o direito fundamental de proteger o fruto do seu trabalho da inflação causada pelo próprio Estado. É hora de decidir: você vai continuar aceitando esse sistema ou vai buscar alternativas? A escolha, por enquanto, ainda é sua, mas não espere muito. O Estado trabalha incansavelmente para eliminar suas opções. E falando em alternativas, o Bitcoin merece destaque especial. Enquanto o ouro físico enfrenta o risco constante de confisco, como vimos nesse caso absurdo em Porto Alegre, o Bitcoin oferece algo que o Estado mais teme: soberania financeira digital, impossível de ser apreendida. Com uma simples sequência de palavras, sua seed phrase, guardada na memória, você pode cruzar qualquer fronteira com bilhões em valor e nenhum agente da Receita poderá fazer nada a respeito. O Bitcoin foi criado justamente como resposta à crise financeira de 2008, quando os bancos quebraram por incompetência e foram salvos com dinheiro público. Satoshi Nakamoto entendeu que o problema não era apenas econômico, mas de design. Um sistema centralizado será sempre corrompido. A solução? Uma moeda programável, com emissão limitada e transparente, imune a interferências políticas. Hoje, enquanto nosso amigo do aeroporto paga fiança para o Estado por ousar proteger seu patrimônio com ouro, milhares de brasileiros já transferiram parte significativa de suas economias para o Bitcoin, sem pedir permissão, sem intermediários, sem risco de confisco. E o mais interessante, o mesmo Estado que criminaliza quem transporta ouro está desesperado tentando regular o Bitcoin. Um esforço tão inútil quanto tentar proibir a matemática, porque no fim das contas é disso que se trata o Bitcoin. Matemática pura aplicada à liberdade financeira. Quando você observa a valorização do Bitcoin ao longo dos anos, mesmo com toda a volatilidade comparada à desvalorização constante do real, fica evidente qual é a escolha racional para proteger seu patrimônio. Não é à toa que cada vez mais investidores institucionais estão entrando nesse mercado, enquanto os bancos centrais do mundo inteiro tremem diante da possibilidade de perderem o monopólio da moeda. Quem sabe, em um futuro próximo, nem precisaremos mais nos preocupar com prisões arbitrárias em aeroportos por transportar moedas não autorizadas. Talvez nosso passageiro de Porto Alegre possa um dia rir dessa história, enquanto vive em um mundo onde a liberdade financeira não é mais criminalizada, mas celebrada como direito fundamental de todos os seres humanos. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!